Meus irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre a tricotomia. Tem muita gente dentro da igreja, né, e também na internet, pessoas que servem a Deus há anos e não entendem a tricotomia. Hoje, de uma maneira sucinta, breve, nós vamos explicar em rápidas palavras o que é a tricotomia cristã. Nós sabemos muito bem que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23 a seguir. O texto sagrado nos diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Esse texto é o texto clássico, é o texto base que nós usamos para mostrar a doutrina da tricotomia. Sabemos muito bem que também existe dentro da teologia a visão dicotomista e também a visão monista. Eu vou explicar cada uma delas de uma maneira rápida. A visão tricotômica, que é o que nós cremos e defendemos, acredita que o ser humano ele é composto de três partes distintas, antagônicas, sendo que a primeira é o corpo, a matéria, a carne, o boneco, né? Nós somos criados, algo visível, palpável. O homem também é composto da sua alma, né? A alma ela tem a ver com os sentimentos, com as emoções, com o pensamento da pessoa, isto é a alma. E também o espírito. O espírito também quer dizer a parte do homem que se relaciona com Deus, e também espírito na Bíblia, no Antigo Testamento, significa o fôlego, o ar que a pessoa respira. Como a revelação é progressiva, no Novo Testamento tem a palavra espírito, ela tem um significado diferente. Ela quer dizer a parte espiritual do homem que sobrevive à morte do corpo e que vai para Deus. É importante também nós salientarmos que existe a visão dicotomista. A visão dicotomista acredita que o homem ele é formado de corpo, matéria, como eu já falei, boneco, e espírito e alma. Sendo que alma e espírito, os dicotomistas acreditam que é a mesma matéria. Eles não fazem diferença, não fazem distinção de espírito e de alma. Eles acreditam que espírito e alma, a visão dicotomista, que significa a mesma coisa. Eles chamam isso de nomes intercambiáveis. Nomes intercambiáveis são nomes diferentes na Bíblia, porém querem dizer a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Consolador. Quer dizer vários nomes diferentes, porém está falando do Espírito Santo, da mesma pessoa. Então os dicotomistas acreditam que o espírito e a alma é a mesma parte do corpo, né? E eles acreditam que o corpo é diferente, ou seja, o corpo é a matéria, o espírito e a alma é a parte imaterial. Essa visão é uma visão possível, não é uma visão herética, mas eu não acredito nela, embora ela é possível. Eu acredito na visão tricotomista, fazendo diferença entre espírito, alma e corpo do homem. Também tem a visão menos popular, que é a visão monista. É a visão que as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, dentre outros pequenos grupos religiosos, que defendem essa visão. Essa visão monista acredita que o homem é somente a matéria física, o boneco. Eles não acreditam que o homem tem dentro dele uma alma ou um espírito. Eles não acreditam que o homem tem uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Para os monistas, eles acreditam que quando o homem morre, o homem deixa de existir e nenhuma parte do homem existe em lugar nenhum. O homem só vai voltar a existir novamente quando Jesus voltar na segunda vinda, arrebatando a igreja e os mortos ressuscitando. Aí sim o homem vai tornar a receber a vida dentro dele. Esta visão, portanto, é uma visão herética e não é uma visão bíblica. A visão bíblica é a visão tricotomista e possivelmente também não dispensamos a ideia que a visão dicotomista ela está errada. Porque nós cremos tanto a visão tricotomista quanto a visão dicotomista que o homem é constituído de uma parte material como também de uma parte espiritual. Tem uma confusão que às vezes as pessoas fazem na Bíblia devido à palavra alma e a palavra espírito ter alguns significados diferentes. Porque a palavra alma e a palavra espírito são palavras polissêmicas. O que é uma palavra polissêmica? Uma palavra polissêmica, meus queridos, é uma palavra na Bíblia que é a mesma palavra, porém ela tem significados diferentes, distintos, antagônicos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. A palavra casa na Bíblia. A palavra casa na Bíblia é uma palavra que aparece desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento.
Porém, esta palavra, pelo seu contexto, ela pode significar coisas diferentes. A palavra casa na Bíblia nem sempre vai significar pessoas, nem sempre vai significar onde nós moramos, como nós moramos numa casa. Ela pode significar coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Josué ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual casa que o profeta está falando? Ele está falando da sua família, não é das paredes onde é que ele morava. Ele está falando da sua família. Ele está dizendo, eu e minha família serviremos ao Senhor. Não é? Naquele momento ali de indecisão do povo, que estava buscando os deuses, ele falou, olha, eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus ele disse assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Qual casa que Jesus está falando que há muitas moradas? Jesus não está falando da sua família, como Josué falou. Jesus está dizendo do céu. Ele disse, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Outro exemplo, Jesus ele disse assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus não está falando do céu, Jesus não está falando da família, Jesus está falando do templo de Herodes, da sua época. Ele disse, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Ele falou isso quando aqueles cambistas ali estavam vendendo as pombinhas dentro do templo. E era algo ilícito, não deveria fazer aquilo, pois era algo do sacrifício. E também nós podemos dar outro exemplo, a Bíblia fala que quando o espírito maligno ele sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontrando ele diz, voltarei para a minha casa. Qual casa? O corpo humano. Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é casa do Espírito Santo. E também o espírito maligno, se Jesus não tiver, ele pode trazer outros 7 espíritos piores do que ele, sendo assim vai ficar 8 e o estado da pessoa vai ficar pior que o primeiro. Então observa que eu dei vários exemplos da palavra casa e ela diz, em todas essas passagens que eu citei, ela tem significados diferentes. Não podemos pegar a palavra casa e interpretar ela dentro da Bíblia inteira somente como moradia ou somente como pessoas, pois pelo seu contexto ela vai significar coisas diferentes. Assim também a palavra espírito na Bíblia, ela pode significar ar, ela pode significar sopro, ela pode significar a parte do homem imaterial que se relaciona com Deus, né? Se nós pegar a palavra espírito na Bíblia e colocar só o significado primário dela, lá no livro de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, né? Que o espírito ali é o fôlego de vida, é o ar, né? Se nós colocar o significado dessa palavra somente como ar, somente como fôlego de vida, nós vamos ter alguns problemas na Bíblia Sagrada. Pois se nós interpretar que Jesus entregou o seu fôlego ao Pai, não vai combinar. Se nós interpretar que o Espírito de Deus comunica com o nosso fôlego, que somos filhos de Deus, também não vai interpretar bem. Ou seja, o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o nosso espírito, com ele nós buscamos a Deus. E com o nosso corpo nós nos relacionamos com este mundo. Lembra que o homem é corpo, alma e espírito? A alma está no meio, o corpo, a alma e o espírito. Com a nossa alma, com o nosso corpo, nós nos relacionamos com este mundo, através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E com o nosso espírito, a nossa alma, para ela relacionar com o mundo espiritual, ela relaciona através do nosso espírito. Então preste atenção, para nós relacionarmos com esse mundo físico onde nós vivemos, nós nos relacionamos com o nosso corpo. E para a nossa alma se relacionar com o mundo espiritual, ela só consegue se relacionar através do Espírito Santo, através do nosso espírito. Então, é em espírito. Lembra de Ezequiel capítulo 37? A mão do Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Como que foi? Foi através do espírito de Ezequiel que o Senhor mostrou em visão para ele essas coisas. Tem pessoas que têm arrebatamento, né, de espírito, onde seu espírito sai do corpo e Deus mostra a essa pessoa várias coisas. Então, com o nosso espírito, nós buscamos a Deus. Jesus falou, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Estevão viu o céu aberto, Deus no trono, Jesus à destra, e ele entregou, rendendo o espírito, né? Falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, ele não estava entregando o ar, não estava entregando o fôlego, o oxigênio, a respiração. Ele estava entregando a si mesmo a Deus. Então, irmãos, a palavra alma também ela tem significados diferentes. Alma na Bíblia pode significar coração. A palavra alma na Bíblia pode significar a própria pessoa. No Antigo Testamento é muito frequente a palavra alma significar a própria pessoa.
Ezequiel, o livro de Ezequiel diz assim, olha, a alma que pecar essa morrerá. Ali está se referindo ao próprio ser humano como a alma. Lembra que a Bíblia fala que vieram 70 almas para o Egito, da família de Israel, Jacó? Ali não eram almas que estavam vagando, caminhando. Ali a palavra alma significa pessoas. Então vieram 70 pessoas, né, da família de Jacó que foram para o Egito, quando eles desceram para lá, antes de se tornar aquele grande povo, né?